Estamos vivendo em tempos onde a igreja não se tornou mais relevante, mas para nós, da Igreja Central de Florianópolis, ela é muito relevante e importante para nós. Hebreus capítulo 10, os versos 24 e 25, assim está escrito: Consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Está muito claro nesses versos de Paulo, que ele está falando que o fim se aproxima, e pelo fato do fim se aproximar, ele diz: cuidado, não deixe de frequentar a igreja. Ele diz para você considerar, para você estimular e para você congregar. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que nos tempos em que vivemos, nós devemos, na verdade, colocar os nossos pensamentos, a nossa mente, nós devemos colocar continuamente os nossos pensamentos em motivar os nossos irmãos a viverem com os pés na terra, mas com os olhos no céu. Ele está dizendo que nós devemos motivar os nossos irmãos e ter isso em mente constantemente, para que eles não deixem de congregar e estarem juntos. Ele está dando um conselho que, como o fim se aproxima, como o dia está chegando, o dia se aproxima, ele diz: não deixe de estimular o seu irmão ao estar com você na presença do Senhor. Mesmo que você viva neste mundo, viva pensando no mundo por vir. Interessante que Paulo está falando da nossa união com Cristo. Paulo está falando do nosso encontro com o Senhor. Ele diz: no tempo que vivemos, vamos nos encontrar com Ele aqui, porque em breve nos encontraremos com Ele lá no céu. Como diz Ellen White, em cada culto, em cada reunião dos irmãos, Cristo está presente para congregar com eles e ser adorado. Assim que Jesus está aqui conosco. O que me impressiona na passagem da Bíblia é quando Paulo diz que nós devemos considerar, essa palavra só aparece mais uma vez na Bíblia. Interessante. E ela aparece justamente em Hebreus 3, verso 1, onde ele diz que nós devemos considerar o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo. Isso é, nós devemos ter em mente constantemente que Cristo está no santuário celestial como nosso intercessor. A mesma palavra de pensar constantemente em Cristo, Paulo usa para pensarmos uns aos outros, para estarmos juntos, para adorarmos ao Senhor. Ele não apenas diz para considerar, mas ele diz para nós estimularmos uns aos outros. E a palavra estimular no grego quer dizer você ajudar o outro a ser melhor por si mesmo. Não você fazer por ele, mas você fazer com que ele tenha consciência de que há a necessidade de ter os pés na terra, mas os olhos no céu. Dele ter a consciência da importância de estar junto com os irmãos, porque é ali que eles se fortalecem e crescem espiritualmente. Portanto, quando Paulo diz para estimular, ele está pensando também o que Salomão diz lá em Provérbios 4, 9 e 13, onde diz: se um cair, o outro ao lado o levantará. Essa é a ideia, de você fazer com que o outro se levante e continue na sua caminhada, que ele não desista, que ele não se desanime, porque Paulo diz que alguns deixaram de fazer isso, e por isso deixaram de estar com os irmãos. Ele vai dizer então que esse é o nosso objetivo como cristãos, uns estimulando os outros. Em Provérbios, Salomão diz algo interessante sobre os gafanhotos. Ele diz que os gafanhotos não têm rei, mas eles andam sempre juntos. E se você colocar um gafanhoto em uma plantação, não há perigo nenhum. Mas se você colocar um número grande de gafanhotos, eles irão certamente destruir toda aquela plantação. Um cristão sozinho pode fazer muitas poucas coisas, mas juntos eles farão muito mais. E segundo o mandamento, se estivermos juntos, estivermos unidos, aí somos fortes. E Paulo vai dizer que nós devemos nos estimular, nós devemos nos
incentivar, nos considerar, ter sempre em mente que ao fazer isso, estamos fazendo para que nós e os nossos irmãos tenhamos boas obras, diz o verso. Deixa eu dizer algo interessante aqui. Não existe essa questão de você ter um conhecimento sem frutos. Não existe a questão de você apenas conhecer a Deus e não ter frutos nesse conhecimento. Na verdade, o conhecimento, ele sempre leva à prática. O verdadeiro conhecimento bíblico, ele está fundado na prática cristã. Por isso, em Colossenses 1, verso 10, o apóstolo diz que nós devemos, na verdade, conhecer para andar em santidade, para viver em modo digno, viver para o agrado do Senhor, diz o apóstolo Paulo. Portanto, o conhecer tem uma questão de uma vivência prática. Assim ele diz também, em Tito 2, 11 e 12, diz que a graça se manifestou para que nós possamos viver de forma piedosa. Ele vai dizer ainda no verso 14 de Tito 2, que Cristo se entregou para ter um povo exclusivamente seu, puro em boas obras. Portanto, o conhecimento que temos de Cristo sempre nos leva a uma vivência daquilo que Ele nos apresenta em Sua palavra. O conhecimento sempre é prático. Interessante que Deus nos concede a liberdade para que nós, na nossa liberdade, façamos a escolha de obedecer ou não ao Senhor. Nesse contexto de considerar, de ajudar, Paulo diz também que nós devemos nos congregar como irmãos para estarmos juntos. A palavra congregar no grego é uma palavra que é epistinonagege, que quer dizer ir com ao lugar do encontro. Esse é o significado de congregar. Congregar não é eu ficar em casa, no meu canto, sozinho. Congregar é uma palavra grega que quer dizer ir com ao lugar do encontro. Por que Cristo instituiu a igreja? O que mais me impressionou em Israel foi que em cada bairro há uma sinagoga. E todas as manhãs, antes de um judeu ir para o seu trabalho, ele passa na sinagoga para pedir a Deus a bênção daquele dia. E ao findar do dia, ao eles voltarem para casa, e eu tive a graça de ver essa cena, eu podia ver os judeus vindo pelas ruas, subindo as ladeiras e indo para a sinagoga. E ali estava o rabino, e eu participei de um momento desses. Há uma meditação, as suas orações, e eles saem e vão embora. Congregar, na Bíblia, quer dizer ir com ao local do encontro. Eu vejo que a tecnologia ajudou muito em muitas questões a vida cristã, mas para muitos tornou-se algo de comodidade e perdeu-se a importância do que a igreja realmente é para cada um de nós. Foi feita uma entrevista com vários ex-prisioneiros de guerra, ex-guerrilheiros, homens de guerra, e foi perguntado a eles qual era o que mais os enfraquecia. Eles diziam não eram as torturas, não eram as ameaças, mas era o isolamento e uma cela fechada. Diz que isso tirava totalmente o ânimo deles, o prazer de viver a vida e a força para lutar e vencer. Ellen White diz que muitos deixam a igreja porque ao vir à igreja ouvem verdades que ferem aquilo que eles deveriam considerar e mudar seu comportamento, mas sentem-se feridos e saem da igreja e dizem, essa igreja não é para mim, porque ela aponta os meus defeitos. Na igreja, lugar que às vezes nós somos confrontados com o nosso temperamento. E nós às vezes achamos que a igreja está errada por causa disso. Mas é assim que nós crescemos, nós somos uma família. Ela diz também, nunca entretenha o pensamento de que você pode ser cristão e ainda isolar-se. E ela diz, citando Mateus capítulo 18, verso 20, onde um ou dois estiverem juntos, diz Cristo, eu estarei com vocês. Na vida cristã não existe isolamento. Na vida cristã não existe, eu vou ficar em culto de casa. Na vida cristã existe congregar, ir com ao lugar do encontro. Ela ainda diz assim, os cultos são as oportunidades indicadas por Deus para dar a chuva temporã
e a chuva serôdia. Os cultos são as oportunidades de Deus para derramar o Espírito Santo. Deus não conduz uma pessoa individualmente, mas Ele conduz um grupo. Lembre-se de 22 de outubro de 1844, quando um irmão se levantava com uma verdade, Deus já estava conduzindo outros à compreensão da mesma verdade. E quando eles se uniam para discutir, diziam, olha, o que você está dizendo, Deus também me mostrou. Deus não conduz uma pessoa individualmente. Ao expressar a gratidão ao coração, diz Ellen White, em oração e cânticos, anjos do céu, diz ela, descem e vêm louvar com a congregação. E assim, diz ela, esses exercícios repelem o poder de Satanás sobre a alma que está em conflito e guerra. Onde vencemos, onde somos abençoados, quando nos congregamos como irmãos. Quando nos congregamos, há unidade, fortalecimento da fé e ânimo em nossa esperança. Comentando sobre o desapontamento de 22 de outubro de 1844, Ellen White diz, alguns estavam examinando a Bíblia para edificar sua própria fé, independentemente da igreja. Olha só, alguns começaram a estudar em casa, sozinhos. E Ellen White responde dizendo, Satanás exultou com essa atitude. Sabe o que é exultar? É ficar extremamente feliz. Há uma escritora, uma poetisa, escritora de vários hinos, chamada Frances Healey, de 1836, e ela escreveu algumas declarações sobre o fato de orientações para não ficar em casa, e ela escreve isso referindo-se a tempos de tempestade, frio e neve no seu país. Ela diz assim, Deus abençoe o dia do Senhor, não fazendo exceções dos outros dias. Às vezes nós pensamos, o meu dia de ir à igreja é só no sábado, mas e os outros dias? Deus não fez exceções para os outros dias para nos congregar. Ela diz, anciãos e líderes e pastores estejam presentes. Eu ficaria surpresa se eles ficassem em casa por causa do tempo, diz ela. Está frio, está chuvoso e assim por diante. E ela termina dizendo, eu não me vejo no primeiro sábado no céu, deixando que o meu último sábado não esteja na igreja. Paulo termina essas palavras dizendo, o dia se aproxima. Em todo mandamento há uma promessa. O mandamento é frequente, venha, esteja presente. Somos uma igreja acolhedora. E a promessa é que o dia se aproxima. Paulo está se referindo à nossa união com Cristo no céu, ao estarmos com Ele eternamente nas mansões celestiais. Essa é a ideia que Paulo está dizendo. Porque a palavra reencontro, ou a palavra congregar, aliás, a palavra congregar que aparece nas declarações de Paulo, só aparece mais uma vez na Bíblia. Não aparece mais nenhuma vez, só aqui, onde nós lemos, em Efésios 10, verso 25, e também em 2 Tessalonicenses 2:1, onde Paulo fala da nossa união com Cristo. Portanto, Paulo está dizendo, o dia da nossa união com Cristo se aproxima. E se nós vamos estar com Ele lá, vamos estar entre nós aqui para desfrutarmos dessa certeza de estarmos com Ele lá. Porque nós devemos amar e estar com nossos irmãos que um dia estarão com Ele lá, mas que estão conosco aqui. E se nós pensamos, o dia se aproxima rapidamente. Podemos ouvir os passos de um Deus que vem, e vem para nos buscar. Quão grata e quão alegre será a nossa reunião eterna com o Senhor nos céus. Eu uma vez disse a alguém, o maior presente que você pode dar ao seu filho, à sua filha é, leve-os um dia a uma conferência geral ou a Israel, a esses dois lugares, a Israel ou uma conferência geral. Israel porque você vai entender que Deus esteve ali. Você vai entender que realmente o que a Bíblia diz é real e verdadeiro, existe. E a sua fé vai crescer. Uma conferência geral, você verá milhares e milhares de irmãos das mais diversas culturas
cantando os mesmos louvores, defendendo a mesma fé. Não deixe de congregar. Aqui é o lugar de nós estarmos como irmãos. Feche seus olhos para nós orarmos. Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, nós queremos te agradecer por deixar a tua igreja aqui na terra, um local para nós nos congregar e sentirmos a tua bênção, a tua presença e sermos orientados pela tua palavra. Abençoe-nos, Senhor, na ceia que teremos. Nos conduza nesta adoração, em nome de Jesus. Amém.